Olá pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre as distorções que ocorrem na Câmara dos Deputados em termos de representação populacional. Nós sabemos que o Brasil é uma federação é composta por unidades federadas, que são os estados e os municípios, que compõem a união de estados e de municípios. Nós sabemos que a estrutura federativa do Brasil é um tanto quanto distorcida. Existem muitas disparidades em termos de território, como existem muitas disparidades em termos populacionais. Existem estados minúsculos territorialmente, como Sergipe, existem estados imensos territorialmente, como o Amazonas, como a Bahia, que inclusive a Bahia, estando situada na região Nordeste, faz ainda divisa com a região Norte, com a região Centro-Oeste, com a região Sudeste, né? Além dessas distorções territoriais, nós temos também descompassos em termos de densidade populacional. Existem estados que são muito densos populacionalmente e outros que são menos densos em termos de concentração de pessoas. E, claro, estados imensamente populosos, como é o caso do estado de São Paulo, e estados que são pouco populosos, né, como é o caso do estado de Roraima. Para fins de representação na Câmara dos Deputados, existe uma lei complementar, que é a Lei 78 de 1993, que regulamenta o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal, que limita o número máximo e o número mínimo para a representação por estados. Então, nenhuma unidade da federação, ou seja, nenhum estado federal, poderá ter menos de 8 deputados representando na Câmara a sua população. Então, não importa a população do estado, sendo o estado da federação, tem que ter no mínimo 8 deputados federais. E, claro, o número de deputados vai crescendo de acordo com o contingente populacional, com a quantidade de pessoas que residem, que vivem naquele estado. E vai mudando justamente a composição da bancada por estado para cada estado da federação, correspondendo ao número da população desse estado. Então, existem estados que têm mais de 8 deputados. No caso, a Paraíba, por exemplo, tem 12 deputados que representam a sua população. Lembre-se que nós não estamos considerando o número de eleitores, é a população em si. E o máximo que um estado da federação pode ter em termos de representação na Câmara dos Deputados é o número máximo de 70 deputados federais, que no caso, o único estado que detém esse número é o estado de São Paulo, por ser o estado mais populoso. A distorção que nós encontramos é justamente na representação por estado, né? Então, justamente porque a lei não definiu critérios mais precisos, critérios mais proporcionalmente justos para que exista uma representação mais paritária, no caso, você observe que o estado menos populoso do país, Roraima, um deputado federal representa pouco mais de 70 mil habitantes. Um deputado federal para um grupo de 70 mil habitantes. No caso, Roraima tem 8 deputados federais representando na Câmara, né? E por conta da sua população, que chega a ser 600 mil habitantes, no caso você vai encontrar justamente essa proporção, né? Então, um pouco mais de 70 mil habitantes, né? Roraima. Já quando você observa a proporção para o estado de São Paulo, um deputado federal no estado de São Paulo representa mais de 650 mil habitantes. Então, uma desproporção muito grande, né? Muito grande, quase gigantesca. Porque, no caso, um deputado federal do estado de Roraima representa pouco mais de 70 mil habitantes e um deputado federal do estado de São Paulo representa uma quantidade quase 10 vezes maior de habitantes. Mas essa distorção não acontece entre o estado menos populoso e o estado mais populoso apenas. Uma desproporção que acontece em escala de estado para estado. No caso da Paraíba, a Paraíba tem mais de 4 milhões de habitantes. Então, o deputado federal na Paraíba representa muito mais gente do que o estado de Roraima. Essas disfuncionalidades, essa desproporção deve ser corrigida justamente por quê? Porque, na prática, isso acaba havendo uma injustiça em termos de representação política. Ou seja, um deputado do estado de São Paulo, do estado da Bahia, do estado de Minas, do estado do Rio Grande do Sul, que são estados muito populosos, ele representa muito mais pessoas do que um deputado federal do estado de Roraima, do estado do Acre, do Amazonas, de Sergipe,
que são estados que têm apenas 8 deputados federais e têm uma representação menor. É preciso que se observe que isso ocasiona problemas de ordem prática. Justamente por quê? Porque aí há o que se chama déficit de legitimação política, justamente calcado onde? Na representatividade. Então, se um deputado representa um número menor de pessoas, menos pessoas, então, na verdade, nós temos aí uma disfuncionalidade em relação, né, a um deputado que representa mais pessoas. É como se o deputado que representasse mais pessoas tivesse mais legitimidade em termos populacionais, mas na prática isso não acontece. Ele precisa de mais votos para se eleger. Um deputado de São Paulo precisa de muito mais votos para se eleger do que um deputado federal no estado de Roraima, do Acre e assim por diante, esses estados que são menos populosos. Essa distorção precisa ser corrigida para que o nosso sistema representativo seja mais legítimo e mais justo, para que a população possa encontrar no seu deputado federal uma paridade maior em termos de contingente populacional, que haja proporcionalidade, para que haja justiça, para que de modo equânime a população seja bem representada. Bom, e claro, eu quero deixar aqui um compromisso que eu assumo com vocês, né? É que nós vamos falar mais sobre as disfuncionalidades da nossa federação, da nossa estrutura de Estado e também do nosso sistema representativo. Então, esse era o recado de hoje. Um grande abraço a todos e até lá.